Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final para o Uruguai. Vamos debater aí o que deu errado com o time, o que o Dorival precisa ajustar, o desempenho da seleção brasileira como um todo na Copa América, o Dorival ficando fora da rodinha, como que explica aquilo ali, o treinador e os jogadores falaram sobre o tema. Então se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe seu like que ajuda muito no meu crescimento aqui no YouTube. Bom, não vamos estender muito a análise do jogo em si, porque foi uma atuação muito parecida com as outras, mas para a gente não deixar de falar, vamos lá. Primeiro, analisando as escolhas do Dorival na escalação. A gente teve duas mudanças aí, o Arana no lugar do Wendel e o Endrick na vaga do Vinícius Júnior, que estava suspenso. Primeiro, o Arana no lugar do Wendel é muito mais pela decisão do ataque, né? O Rodrigo é um cara que circula muito mais por dentro, ou na teoria deveria circular, enquanto o Vini ficaria mais preso na ponta esquerda. Então acho que a decisão pelo Arana faz muito sentido a partir desse momento, sendo que o Wendel era um complemento para o Vinícius Júnior, não era que o Wendel estava jogando melhor do que o Arana, até acho que sim, acho que o Wendel fez uma Copa América melhor do que a do Arana, mas não foi por isso a decisão, foi muito mais em questão de características. E o Endrick, eu falei aqui no último vídeo, seria a minha escolha para substituir o Vinícius Júnior. A gente sentiu muita falta de um cara de mais pegada na frente, um cara que pudesse fazer o pivô, não que o Endrick tenha conseguido, infelizmente, mas as escolhas em si fizeram sentido. Em termos de posicionamento, eu notei duas mudanças. Primeiro, na hora de marcar, ao invés de fazer aquele 4-4-2 com o Paquetá na ponta esquerda, o Paquetá ficou mais centralizado e a gente ficou marcando praticamente num 4-2-3-1, o mesmo posicionamento da hora de atacar. Então, a gente teve essa pequena alteração, eu acho que fazia até determinado sentido você voltar com um pouco mais de gente aqui no meio de campo para preencher o Paquetá. Não é bem esse marcador de ponta, né? O Rodrigo faz muito mais isso no Real Madrid do que o Paquetá. Então, fez sentido em determinado ponto, mas por um lado, você comprometeu muito o Rodrigo defensivamente, tanto é que o Rodrigo sai no final do jogo exausto, né? Ele teve que voltar muito para ajudar a marcação, algo que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Por outro, você preencheu bem o meio de campo e o Brasil sofreu pouco com isso. No momento de atacar, eu senti o Paquetá um pouco mais livre também, no momento de circular a bola. O Paquetá, ele teve mais liberdade para poder circular nos dois lados, só que a gente tem um problema, o Paquetá não é aquele camisa 10 clássicos que vai achar aquela bola enfiada, ele é muito mais um jogador de associação, de tabela, toque e passa, né? Não é aquele cara que, por exemplo, o Matheus Pereira, não tô falando que o Matheus Pereira tem que ser convocado, esse é tema para outro vídeo, só tô citando um jogador que tem essas características aqui no futebol brasileiro, é um cara que acha o jogador em profundidade. O Rodrigo tem muito mais essa característica, né, de ter uma visão. O Neymar, principalmente, é o principal jogador que a gente tem nesse sentido hoje, se voltar da forma que um pouco próximo daquilo que a gente espera do Neymar. Ele tem que ser o nosso camisa 10, isso aí, não, ao meu ver, não tem discussão. Mas enfim, voltando aqui pro jogo, é difícil você fazer uma análise do jogo quando você tem uma partida tão pegada e com tantas faltas e com tanta quebração e com tantas pausas. Cara, foi um jogo muito chato de se ver. A gente assiste porque, assim, é a seleção brasileira, porque a gente gosta de futebol. Mas, cara, se a gente teve, sei lá, 10 minutos de bola rolando sem interrupção, foi muito. Eu duvido muito que teve. Foram muitas faltas táticas, tanto do Brasil quanto por parte do Uruguai. O meio de campo muito fechado, jogadores trombando o tempo inteiro. Não teve futebol, basicamente, ao longo de 90 minutos. E por isso, também, eu tendo a fazer uma crítica um pouco menor em relação a esse jogo específico, porque foi assim para os dois lados. Mas questiono até que ponto esse imbróglio, esse jogo tão pegado não foi também uma escolha da seleção brasileira. Claro, os uruguaios fizeram até mais faltas, mas a seleção poderia ter tentado arriscar mais, poderia ter adiantado a marcação, algo que a gente pôde ver também ao longo de toda a Copa América. Foi um Brasil muito recuado quando não tinha a bola, principalmente contra o Uruguai, a gente avançou muito pouco a marcação, e quando avançou dava certo, então não é que a pressão estava sendo mal feita, é que foi uma decisão do Dorival deixar o time postado atrás. Então assim, não vamos estender muito na análise do jogo, foi um jogo horroroso de ambas as partes, não salvo ninguém, talvez o Militão foi quem fez uma baita partida ao meu ver, acho que o Militão e o Marquinhos foram bem, a defesa como um todo a gente não pode questionar muito. Os laterais não agregaram ofensivamente, mas
defensivamente eles e os zagueiros principalmente foram muito bem, né, num jogo tão pegado como esse, né, e aí eu também acho que é uma coisa assim, a gente se elogiar da seleção brasileira como um todo. No final do jogo, o Brasil ainda fica com 1 a mais durante 20 minutos, e aí falta coragem ao Dorival para tentar fazer alguma coisa diferente, assim como foi durante toda a Copa América. O Dorival não teve peito, faltando 5 minutos que ele foi tirar o Bruno Guimarães para colocar o Evanilson. Assim que o Brasil ficou com 1 a mais, ele tinha que ter feito alguma alteração ofensiva, que fosse essa, que fosse o Evanilson no lugar do Bruno Guimarães, mas o Brasil já pediu uma substituição há muito tempo e ele insistiu com os mesmos jogadores. Ah, Samuel, mas quem que a gente poderia ter colocado? Pô, o Endrick estava mal na partida, testa o Evanilson foi fazer o quê lá nos Estados Unidos? O cara jogou 5 minutos. Poderia ter testado o Rodrigo, cara. Muitas vezes a gente pediu o Rodrigo aqui no meio de campo, recua o Paquetá, tira o João Gomes, coloca o Savinho na ponta esquerda, coloca o Martinelli, sabe? Tenta alguma coisa diferente. Coloca o Ian Couto no lugar do Danilo. A gente tá precisando de um time mais ofensivo. Vai ficar segurando, tá com medo de ir pros pênaltis com o Uruguai, porque o Uruguai era tudo que o Uruguai queria depois que foi expulso. Então, assim, a primeira crítica ao Dorival, falta de ousadia na Copa América, falta de criatividade para tentar mudar o jogo, falta de leitura de jogo para saber o que tá dando errado e o que poderia ser feito. Dentro dos 90 minutos foi uma atuação muito ruim da seleção brasileira, também do Uruguai, pelo aspecto de ser um jogo mais travado, um campo mais reduzido, que a gente já disse aqui no canal muitas vezes, mas a seleção brasileira poderia ter feito mais sim. E aí a gente vai para os pênaltis e a escolha dos cobradores, ao meu ver, não pode ser criticada. A escolha dos cobradores, dos que estavam em campo, ao meu ver, fazia sentido aqueles 4 que cobraram os pênaltis serem os cobradores de fato. Questiono talvez a presença ou não do Evanilson, mas a gente não sabe quem seria o 5º cobrador. Agora, em relação à ordem, eu questiono. Por quê? Porque o Militão abriu a cobrança de pênaltis. Por quê? O Militão, eu não lembro dele batendo pênalti no Real Madrid. Segundo o Militão, numa entrevista que ele deu depois, foi ele quem chamou a responsabilidade, falou que estava bem, falou que estava confiante. Mas não cabe ao técnico ou a quem estava lá do lado falar: pera aí, não, Militão, deixa o Douglas Luiz. Douglas Luiz errou também, claro, isso acontece. Não tô falando que a ordem foi decisiva, mas eu questiono. A gente já teve isso com o Neymar na Copa. Deixa os melhores baterem primeiro, deixa o Militão lá pra 5º. Deixa o Douglas Luiz, que é um cara que geralmente acerta. Ele errou dessa vez, mas é um cara que tem mais confiança. Deixa o Andréas, o Evanilson, um centroavante, finaliza bem, não bate pênalti. Não sei se o Endrick tem essa qualidade, né? Mas em relação aos cobradores em si, eu acho que era isso mesmo, até porque os nossos 3 melhores cobradores, o Rodrigo, o Rafinha e o Paquetá, já estavam no banco, e aí também, ninguém questionou o Dorival em relação a isso. Parece que o Rodrigo saiu por cansaço, mas os outros jogadores, eu acho que foi uma opção técnica e tudo bem, né? Eu acho que faz parte ali, ele olhou muito mais pro jogo em si, dentro dos 90 minutos, do que uma possível penalidade. E cara, por que o Dorival ficou fora da rodinha? Primeiro, eu acho que tá se criando uma coisa gigantesca. Parece que o Brasil foi eliminado porque o Dorival ficou fora da rodinha ali antes da disputa de pênaltis. Primeiro, tá errado? Ao meu ver, tá. O Dorival, como técnico, como principal comandante ali da seleção brasileira, ele não pode deixar o seu filho, o auxiliar técnico, ser o cara que vai decidir isso junto com os jogadores. Não pode. Mas, vamos lá, primeiro aos fatos. O que o Dorival falou? O Dorival disse que ficou fora dessa rodinha porque ele estava falando individualmente com cada jogador que era escolhido sobre o que foi passado ao longo dos treinamentos e passar uma confiança ali para eles antes das cobranças de pênaltis. Isso foi o que o Dorival falou. Os jogadores me pareceram até um pouco surpresos assim, com a indagação por que o Dorival ficou de fora. Parece que eles não repararam muito isso na hora. Mas, segundo os atletas, o Dorival ficou de fora porque o Lucas Teixeira, que é o auxiliar do Dorival, tinha acompanhado mais as cobranças de pênaltis e ele ficou responsável por ajudar e auxiliar mesmo ali os atletas quem iria fazer essas cobranças de pênaltis. E aí, novamente, por que, gente? O Dorival não sabia o mesmo tanto que o filho? Porque ele não acompanhou as cobranças de pênalti? Faltou, ao meu ver, claro, uma postura de liderança, de estar ali presente, de falar: não, pera aí, Militão, você não vai abrir não, você é o 5º. Não acho que a gente pode deixar tanto assim na mão dos jogadores. Claro, se eu sou o técnico, eu falo: eu preferia que batesse você. Você tá confiante? Não? Ou então chega individualmente: eu quero que você bate. Pode ser? Ah, não, eu acho que eu não tô muito bem, então beleza. Então vou escolher outro aqui. E chega individualmente pro cara também não ter que lidar com a pressão de falar pra todo mundo que não tá se sentindo confiante. Mas essa tem que ser uma decisão em conjunto do técnico
com o grupo. Agora, novamente, o que está se criando em torno dessa ausência do Dorival na rodinha é uma coisa, ao meu ver, muito exagerada. Parece que o Dorival não é respeitado pelos jogadores, que ninguém tá nem aí pro Dorival, que o Dorival não tem comando. Gente do céu, foi uma ocasião de jogo que ele errou ali, mas que também não acho que é para isso tudo. Parece que o Brasil foi eliminado por isso, sabe? E não é a avaliação que eu faço. E só para falar aí uma coisa do jogo que eu acabei esquecendo. O Vinícius Júnior fez falta? Acho que é uma pergunta válida, mas a minha resposta é que não. Cara, do jeito que estava o jogo, ele ia só ser mais um que iria apanhar ao longo dos 90 minutos. Não vejo ele fazendo uma coisa muito diferente. Claro, um jogador diferente pode sempre tirar um coelho da cartola e aprontar algo para cima da defesa, mas as linhas de marcação estavam tão certinhas, o Brasil criou tão pouco, que eu não vejo o Vinícius Júnior fazendo muita diferença no jogo contra o Uruguai. Então minha resposta é não. E aí, pra gente fechar uma avaliação geral aí do Brasil na Copa América, como um todo, muito decepcionante, assim, vocês que estão aqui com certeza gostam da seleção brasileira, torcem, e pra gente, né, pra mim, foi uma atuação, assim, foi um desempenho muito abaixo do que eu esperava, pelos desempenhos nos amistosos que a gente tinha visto com o Dorival, não esses mais recentes, mas contra Inglaterra e Espanha, pela convocação em si, acho que não vale caça às bruxas agora. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo, viu que eu elogiei muito a convocação do Dorival Júnior, quem estava para ser convocado, foi convocado, gente, não adianta, mas fulano, ciclano, gente, era aquilo ali mesmo. O Dorival fez uma convocação muito condizente com o momento dos jogadores, com o grupo, com as características. Talvez aí agora que a gente está vendo o Pedro marcar muitos gols, a gente pode até questionar, mas o Pedro seria reserva também. Então, assim, o que a gente tinha de melhor estava na Copa América. Então não foi um erro de convocação. Agora, que houve um erro de avaliação interna em relação ao que o Brasil estava apresentando, houve sim. A gente até conseguiu corrigir algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que foi muito falha nos amistosos, a entrada, a proteção à grande área ali, isso melhorou bastante. Eu acho que o desempenho defensivo do Brasil como um todo foi muito satisfatório. A gente sofreu muito pouco. Claro, não enfrentamos seleções muito qualificadas, mas a gente enfrentou a Colômbia e o Uruguai. E não sofremos, assim, falar que eles dominaram. A Colômbia talvez tenha colocado o Brasil um pouco mais na roda no segundo tempo, mas também não foi aquela coisa. Foi muito mais um domínio territorial de campo do que aquela coisa de empurrar o Brasil para trás e pressionar e finalizar muito. Então, defensivamente, o Brasil tá bem. Mas, cara, ofensivamente muito abaixo, tanto na saída, desde o começo, cara, a saída de bola, a construção no meio de campo, a finalização das jogadas, tá tudo ruim na seleção brasileira em relação a isso. Faltou ao Dorival uma avaliação muito melhor em relação a isso, ao que precisava melhorar em relação às características dos jogadores. Claramente a dupla de volantes não tem um encaixe, não teve um encaixe. Eu gosto muito dos dois. O João Gomes, sem a bola, é um monstro, mas com ela, infelizmente, ele entrega muito pouco. O Bruno Guimarães ainda tentando se achar, tentando achar ali o seu melhor posicionamento dentro de campo. Então, faltou avaliação e melhora. O Dorival teve tempo para treinar, então como um todo é uma Copa América muito abaixo da seleção brasileira. E aí, para responder a pergunta do vídeo, foi um vexame? Cara, quando eu fiz o vídeo o que esperar da seleção brasileira na Copa América, eu projetei uma final de Copa América para o Brasil, talvez sendo eliminado numa semifinal pelo Uruguai, foi o que eu disse em algum momento. Então, uma eliminação para o Uruguai como um todo não é vexatória. Agora, o desempenho então eu não gosto de olhar muito pelo resultado, porque, por exemplo, se a gente chega na final, poderia ter acontecido, ganhado nos pênaltis, e aí bate a Colômbia também nos pênaltis, sei lá, chega na final e perde pra Argentina, ninguém ia falar que era um vexame pelo resultado em si. Então acontece, você ser eliminado nos pênaltis, poderia ter passado também. A eliminação para o Uruguai em si eu não acho vexatória. Agora o desempenho dentro de campo é sim, porque a gente espera muito mais da seleção brasileira. E só para complementar aqui, individualmente, cara, eu só salvo o Militão e o Marquinhos nessa Copa América. O Alisson também fez alguns bons jogos. No resto, o Rodrigo, talvez, um jogo ou outro. E os demais, infelizmente, muito abaixo daquilo que a gente espera. Mas é isso. Deixa aí nos comentários a sua avaliação do Brasil na Copa América, sobre essa questão do Dorival, sobre o que a gente precisa melhorar e o que você espera aí nos próximos jogos, meses e anos aí da seleção brasileira. Um abraço e até a próxima.